A dor que você sente hoje vai te tornar inquebrável. Aqui está a resposta. Você já percebeu como algumas pessoas parecem atravessar tempestades sem perder o equilíbrio, enquanto outras desmoronam ao menor sinal de pressão? Existe um segredo que diferencia os que resistem dos que cedem, e ele não está na sorte, nem na força física, nem mesmo no dinheiro. O segredo está em algo que você já possui, mas talvez nunca tenha aprendido a usar da forma correta: a sua mente. Haja como se nada te afetasse. Essa frase não é apenas um título de impacto. É um princípio de vida. Porque no final das contas, a única coisa sobre a qual você tem controle absoluto é sobre os seus pensamentos. Você não pode controlar a economia, não pode controlar o humor das pessoas, não pode controlar a forma como o mundo vai reagir diante de você. Mas existe um espaço sagrado que é só seu, onde ninguém pode tocar: sua mente. E se você aprender a dominar esse espaço, se você treinar a manter firmeza interior mesmo quando tudo parece ruir por fora, nada, absolutamente nada, poderá te parar. Esse vídeo não é sobre motivação barata, não é sobre frases prontas que você esquece 5 minutos depois. Este vídeo é sobre forjar uma mente inabalável, uma mente que não se curva ao caos, que não entrega seu poder às circunstâncias e que sabe exatamente o que quer. Mesmo quando tudo à volta diz para desistir, você vai aprender aqui algo que poucos têm coragem de falar. A vida não vai facilitar para você. O mundo não vai se tornar mais leve só porque você deseja. As pessoas não vão mudar porque você gostaria que mudassem. Mas existe algo que pode mudar tudo: a sua força mental diante delas. Quando você muda por dentro, quando cria a capacidade de agir com propósito em vez de reagir por impulso, você descobre que nada externo tem poder real sobre você. Napoleon Hill chamava isso de autoridade mental. Ele dizia que todas as riquezas começam por uma ideia dominada. E isso é mais verdadeiro do que nunca. Antes de conquistar qualquer coisa no mundo exterior, você precisa primeiro conquistar a si mesmo. Você não controla o clima, não controla as críticas, não controla as traições que possa receber, mas pode escolher como reage diante disso. E essa escolha silenciosa, feita dentro da mente, é o primeiro passo para a liberdade. Imagine só. Enquanto a maioria está ocupada reclamando, explodindo de raiva, tentando provar seu valor a todo custo, existe um grupo pequeno de pessoas que segue firme, calmo, em silêncio. Essas pessoas não são frias, não são insensíveis, elas são treinadas. Treinaram a mente para não se curvar às provocações. E é por isso que conquistam mais, porque não desperdiçam energia com o que não importa. Se você deseja fazer parte desse grupo, se você quer aprender como blindar a sua mente e caminhar com consistência em direção ao sucesso, então fique comigo até o final. O que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo. Porque quando você aprende a dominar seu interior, todo o exterior se curva diante da sua força silenciosa. O silêncio é uma das armas mais poderosas que você pode desenvolver. Em um mundo onde todos querem falar, provar algo, responder imediatamente, o silêncio se tornou uma raridade. Mas não se engane. Silêncio não é ausência de poder, é a manifestação máxima de controle. O verdadeiro silêncio é ativo, não passivo. Ele não é sinal de covardia, mas sim de estratégia. É o campo de força invisível que protege sua mente do ataque externo e dá tempo para você enxergar o que a maioria não consegue. Quantas vezes você reagiu por impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes respondeu a uma provocação, acreditando que estava defendendo sua honra, mas na verdade só entregou poder ao outro? O silêncio corta esse ciclo. Ele não é sobre engolir o que sente, mas sobre escolher quando e como agir. Aquele que sabe se calar tem a vantagem da observação. Enquanto o outro se desgasta em barulho, você analisa, calcula, se fortalece. Os homens mais bem-sucedidos falavam pouco e pensavam muito. Essa frase não é apenas uma máxima antiga. É uma realidade que se aplica em qualquer tempo. Porque falar pouco não é sinal de fraqueza, é sinal de clareza. Os tolos reagem sem pensar. Os sábios escolhem cada palavra como uma arma bem afiada. E às vezes, a maior vitória não está em responder, mas em permanecer em silêncio, até que o momento certo se revele. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de energia. É nele que você consegue se reconectar com a sua essência, entender suas emoções, observar a si mesmo e ao mundo com distanciamento. Quando você se cala, você cria espaço para escutar a si mesmo, e essa escuta é a base do autoconhecimento. Quem não suporta o silêncio, foge de si mesmo. Quem busca barulho o tempo todo, procura distrações para não encarar sua própria mente. Já quem aprende a permanecer calmo em meio ao caos, encontra dentro do silêncio a sua verdadeira força. Pense em todas as situações em que as pessoas esperam que você exploda, que você perca o controle, que você reaja.
É justamente nesses momentos que o silêncio confunde, desarma, desestabiliza. O mundo espera seu grito, mas você entrega sua calma. E essa calma tem um efeito poderoso. Ela intimida. Porque o verdadeiro poder não está em quem levanta a voz, mas em quem tem autocontrole suficiente para não precisar dela. Mas entenda, o silêncio não é fingimento. Ele não significa que você ignora suas emoções ou que se torna indiferente ao mundo. O silêncio é treino. É disciplina mental. É a prova de que você não se curva aos estímulos externos. É a certeza de que você não precisa reagir a tudo para mostrar sua força. Pelo contrário, a verdadeira força é exatamente essa: poder reagir, mas escolher não fazê-lo. E aqui está o segredo. Quando você domina o silêncio, você descobre que a mente se torna mais clara, os pensamentos mais organizados e as decisões mais assertivas. Enquanto a maioria desperdiça energia em discussões inúteis, você preserva a sua força para o que realmente importa. O silêncio se torna a sua muralha invisível, e ninguém consegue atravessá-la sem a sua permissão. A disciplina invisível é o que separa os que sonham dos que realizam. Todos nós temos desejos, metas e vontades, porém apenas aqueles que desenvolvem a capacidade de agir mesmo sem motivação conseguem atravessar a ponte entre a ideia e a conquista. Autodisciplina é a ponte entre o pensamento e a realização. E é justamente essa ponte que a maioria não atravessa, porque preferem o conforto da intenção em vez do peso da execução. Disciplina invisível significa fazer o que precisa ser feito quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, quando não existe recompensa imediata. É levantar da cama cedo mesmo sem ter quem cobre. É abrir o livro quando seria mais fácil pegar o celular. É ir para a academia quando o corpo pede descanso. A disciplina não se mostra em grandes discursos, mas nas pequenas escolhas silenciosas repetidas todos os dias. Quantas pessoas você já viu desistirem não porque eram incapazes, mas porque não foram consistentes? Não é falta de talento que destrói sonhos, é falta de disciplina. Talento pode até te colocar em evidência por um tempo, mas apenas a disciplina garante que você permaneça. Pessoas comuns que praticam a disciplina com constância ultrapassam gênios que vivem apenas de inspiração. Essa disciplina é invisível, porque ninguém aplaude de imediato. Ninguém vê o esforço silencioso de dizer não a um prazer momentâneo em nome de um resultado futuro. Ninguém observa quando você recusa a distração para manter o foco. Mas com o tempo, essa disciplina oculta floresce em resultados visíveis que surpreendem todos. De repente, aquele que parecia comum se torna extraordinário, não por um golpe de sorte, mas pelo acúmulo silencioso de escolhas consistentes. E o mais desafiador é que a disciplina não tem testemunhas. Quando você está sozinho, é você contra você mesmo. É a sua voz interna que tenta te convencer a adiar, a relaxar, a desistir. A disciplina invisível é a capacidade de calar essa voz e seguir em frente, mesmo que tudo dentro de você grite o contrário. É fazer mesmo sem querer, porque você sabe que o futuro agradece o presente que age. Pense em todos os grandes atletas, empreendedores, líderes. O que realmente os diferencia não é um dom mágico, mas a capacidade de se manterem fiéis ao processo quando ninguém está olhando. Eles treinam em silêncio, estudam quando o mundo dorme, trabalham quando outros se distraem, e por isso, quando a oportunidade chega, eles estão prontos. A disciplina invisível molda caráter, constrói confiança e cria uma força interior inabalável. Porque a cada vez que você vence a si mesmo em silêncio, você acumula uma vitória interna que ninguém pode roubar. O mundo só verá os frutos, mas você saberá que eles nasceram de uma batalha silenciosa travada todos os dias. E é por isso que a disciplina é o maior sinal de força mental. Não é gritar, não é aparecer, não é demonstrar. É simplesmente persistir, firme, no invisível. Porque no fim, aquilo que é invisível hoje será inevitável amanhã. Não existe crescimento sem críticas. Quanto mais você avança, mais vozes surgem para tentar te puxar de volta. As pessoas vão te julgar, criticar e distorcer sua caminhada. Não porque realmente se importam, mas porque o seu movimento incomoda. O seu progresso expõe a estagnação delas. E isso é algo que muitos não suportam enxergar. Napoleon Hill dizia que a crítica injusta é quase sempre um disfarce da admiração. E se você pensar bem, faz sentido. Ninguém perde tempo atacando o que não importa. As críticas não são prova de que você está errado, mas sim de que você está visível. Pessoas que não estão construindo nada raramente recebem ataques, porque não representam ameaça alguma. Já aqueles que se levantam, que escolhem andar em direção ao propósito, tornam-se naturalmente alvos.
É como se cada passo à frente fosse um lembrete doloroso para quem escolheu ficar parado. O erro da maioria é gastar energia tentando responder a cada crítica. É um ciclo vicioso. Você fala, eles falam mais. Você tenta se justificar, eles encontram outra falha. E no fim você se desgasta e ainda não convence ninguém. O verdadeiro segredo está em entender que você não precisa explicar suas escolhas para quem nunca caminhou o seu caminho. Críticas vêm, mas o silêncio responde melhor que 1000 justificativas. Isso não significa ignorar completamente o que os outros dizem. Existe crítica construtiva, aquela que aponta algo que realmente pode te ajudar a crescer. Mas existe a crítica tóxica, a que só tem a intenção de te diminuir. Saber filtrar é essencial. Pergunte-se: essa crítica vem de alguém que conquistou o que eu busco? Se a resposta for não, então ela não merece seu peso. Você não pode deixar que vozes de quem nunca construiu nada definam a sua rota. E lembre-se, o julgamento alheio sempre existirá, independentemente do que você faça. Se você trabalha duro, vão dizer que você é obcecado. Se descansa, vão dizer que você é preguiçoso. Se fala muito é arrogante, se fala pouco é frio. Nunca há como agradar todos, porque as pessoas projetam em você suas próprias inseguranças. Por isso, o caminho mais sábio é aprender a caminhar firme, mesmo quando o mundo não entende. O respeito verdadeiro não nasce da aprovação imediata, nasce da consistência. No começo, podem rir, criticar, duvidar. Mas com o tempo, até os que mais te julgaram terão que reconhecer os resultados que você construiu em silêncio. Os fortes não perdem energia com quem tenta diminuí-los. Eles sabem que o tempo é o juiz mais honesto que existe. E no tribunal do tempo, os críticos sempre ficam para trás, enquanto os persistentes seguem colhendo frutos. Da próxima vez que alguém te julgar, sorria por dentro. Entenda que o barulho externo é apenas reflexo da sua evolução interna. E continue, porque cada crítica recebida é uma prova silenciosa de que você está no caminho certo. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Essa é uma das maiores verdades da vida, e ao mesmo tempo, uma das mais difíceis de aceitar. Desde cedo fomos ensinados a fugir da dor, a buscar atalhos, a encontrar maneiras de anestesiar aquilo que nos incomoda. Mas a realidade é que toda dor carrega consigo um convite. Ou você a enfrenta e cresce, ou a evita e continua preso ao mesmo lugar. A cada adversidade carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. O problema é que essa semente não floresce para quem foge. Só cresce dentro daqueles que têm coragem de encarar o desconforto de frente. E por mais contraditório que pareça, a dor é a grande forjadora de caráter. É ela que tira de você a ingenuidade, que desperta a resiliência, que molda a disciplina. A dor que você encara hoje é o fogo que purifica e fortalece a sua essência. Pense nas pessoas que você admira. Nenhuma delas chegou onde chegou sem atravessar momentos de dor intensa. Grandes líderes, atletas, empreendedores e até pessoas comuns que conquistaram grandes feitos têm uma coisa em comum: aprenderam a transformar a dor em combustível. Enquanto uns usam a dor como desculpa para desistir, outros a usam como energia para continuar. É fácil buscar distrações para não encarar a dor. O barulho das redes sociais, os prazeres momentâneos, a fuga constante para qualquer coisa que impeça o silêncio. Mas quando você se cala, a dor fala. Ela mostra o que realmente precisa ser ajustado. Ela aponta para as áreas da sua vida que precisam de crescimento. Fugir pode até trazer alívio temporário, mas sempre cobra o preço mais alto depois. Já enfrentar com coragem gera transformação permanente. A dor tem um poder único de revelar quem você realmente é. Quando tudo vai bem, qualquer um parece forte. Mas é no meio da dor, no silêncio das lágrimas, nas noites em que ninguém vê, que a verdadeira força aparece. É ali que você decide se vai quebrar ou se vai se forjar. Quem escolhe enfrentar, descobre dentro de si um poder que nem sabia que existia. E não se trata de romantizar a dor, mas de enxergar nela uma oportunidade. Cada dificuldade que surge na sua vida é uma espécie de teste. A vida pergunta: você está pronto para crescer? Você está pronto para avançar? A resposta não é dada com palavras, mas com sua postura. Fugir é dizer não. Enfrentar é dizer sim. Você não precisa pedir para a vida ser mais leve. Precisa pedir para ser mais forte. Porque quando você entende que a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha, você para de se vitimizar e começa a se fortalecer. A dor não vem para destruir, vem para forjar. E se você tiver coragem de encará-la, descobrirá que nada, absolutamente nada, pode quebrar alguém que foi moldado no fogo da própria dor. O caráter invisível é aquilo que você faz quando ninguém está olhando.
É a soma de escolhas silenciosas, aparentemente pequenas, mas que moldam quem você realmente é. Enquanto muitos vivem de aparência, tentando impressionar os outros com imagens e discursos, os verdadeiramente fortes constroem sua grandeza longe dos olhos alheios. E é justamente isso que torna esse caráter tão poderoso. Ele não precisa ser exibido, porque inevitavelmente se manifesta nos resultados. Esse princípio de caráter invisível. As grandes conquistas não nascem dos palcos, mas dos bastidores. Não é nas redes sociais, não é nos discursos, não é na hora de mostrar, mas sim na hora em que não há testemunhas. É quando você acorda cedo sem ninguém ver, quando você escolhe estudar em silêncio enquanto outros dormem, quando você se mantém fiel à disciplina sem aplausos. Essas decisões invisíveis são as que realmente definem quem você é. O mundo moderno é obcecado por imagem. Todos querem parecer fortes, determinados, vitoriosos. Mas a verdade é que a imagem pode enganar por um tempo, e só o caráter sustentará sua caminhada no longo prazo. Pessoas que se apoiam apenas em aparência acabam sendo derrubadas quando as primeiras dificuldades chegam. Já quem constrói sobre o caráter invisível permanece firme, porque sua força não depende da aprovação externa, mas da disciplina interna. O mais fascinante do caráter invisível é que ele age como um alicerce. Assim como em uma construção, ninguém vê as fundações enterradas de um prédio, mas são elas que sustentam tudo o que aparece na superfície. Sem fundação sólida, qualquer fachada desmorona. Na vida é igual. Você pode até enganar os outros por algum tempo, mas se não tiver construído firmeza no invisível, mais cedo ou mais tarde a verdade aparece. Esse caráter é formado nos detalhes que parecem insignificantes. É no momento em que você cumpre sua palavra, mesmo quando ninguém cobraria. É no hábito de manter sua integridade mesmo nas pequenas coisas. É na escolha de continuar mesmo sem reconhecimento. São esses gestos secretos que acumulam uma força imensurável. Porque cada vez que você age corretamente sem precisar de plateia, você fortalece a si mesmo. E aqui está o ponto crucial. O caráter invisível não busca recompensa imediata. Ele entende que o tempo revela tudo. Mais cedo ou mais tarde, o mundo vai enxergar os frutos de quem construiu em silêncio. Os resultados falam mais alto que qualquer discurso. Quando os outros perceberem, será impossível ignorar, porque aquilo que foi cultivado no invisível floresce em grandeza diante de todos. Por isso, nunca subestime o poder do que você faz em segredo. Pode parecer que ninguém vê, mas a vida recompensa cada esforço silencioso. O mundo pode aplaudir a imagem, mas respeita o caráter. E quando esse caráter é forjado no invisível, nenhuma crítica, nenhuma crise e nenhuma queda conseguem destruí-lo. A vida testa a determinação de todo homem antes de entregar grandes recompensas. Esse é um princípio universal, ignorado por muitos e compreendido apenas pelos que persistem. Napoleon Hill escreveu que o ponto de virada de quase todos os homens que alcançaram grande sucesso veio no momento em que tudo parecia perdido. Essa é a realidade dura. Antes da vitória, existe o teste. Antes do reconhecimento, existe a fase em que ninguém acredita em você. E é aí que a maioria desiste. Persistência não é apenas continuar quando tudo vai bem. Persistência é permanecer firme quando tudo parece desmoronar. É seguir em frente, mesmo quando não há sinais de progresso, quando o caminho está escuro e os resultados parecem invisíveis. A maioria para cedo demais, convencida de que não vale a pena insistir. Mas os que alcançam o topo são aqueles que decidiram não parar, mesmo quando todo o resto dizia para desistir. Esses testes da vida não são castigos, mas filtros. Eles existem para separar quem apenas deseja de quem realmente está comprometido. Desejo qualquer um tem, mas comprometimento é para poucos. E a vida sempre vai perguntar: você quer de verdade? Está disposto a pagar o preço? Vai continuar mesmo quando tudo parece dizer não? Sua resposta não está em palavras, mas em passos dados em silêncio. A persistência molda não apenas resultados, mas caráter. Cada vez que você decide continuar, mesmo sem força, mesmo sem motivação, você fortalece sua identidade. Você deixa de ser alguém que depende das circunstâncias e passa a ser alguém que cria as próprias condições. A cada escolha de persistir, você envia uma mensagem silenciosa para si mesmo. Eu não desisto. Eu não paro. Eu sigo. Essa mensagem se acumula dentro de você até que se torna parte da sua essência. Histórias de grandes conquistas sempre carregam capítulos de persistência invisível. Atletas que treinavam mesmo sem patrocínio, escritores que escreviam mesmo rejeitados inúmeras vezes, empreendedores que insistiram apesar de fracassos repetidos. O que todos eles têm em comum é simples: não desistiram no meio do teste.
E quando a vida percebeu que nada poderia pará-los, a recompensa chegou. Persistir não significa nunca cair. Significa levantar todas as vezes. Não significa não sentir dor. Significa sentir e seguir mesmo assim. Persistir não é ausência de dúvida, mas decisão de não se render a ela. Por isso, quando você se sentir testado, quando parecer que nada está funcionando, entenda. Você não está sendo destruído, está sendo forjado. A vida não está contra você, está te preparando. E quanto mais difícil for o teste, maior será a vitória que virá depois. Persistência é a marca dos grandes. Ela não grita, não aparece, não chama a atenção de imediato. Mas, com o tempo, ela constrói resultados que ninguém pode negar. Porque milagres não acontecem para quem apenas tenta. Eles acontecem para quem nunca para. Todos os grandes vencedores possuíam algo em comum. Um propósito definido. Não era apenas um desejo vago ou uma vontade passageira. Era um objetivo claro, específico e carregado de intensidade emocional. Esse propósito agia como um fogo interno, queimando dúvidas, preguiça e distrações. Ele não deixava espaço para hesitação. Quando alguém descobre seu verdadeiro propósito, nada mais tem o poder de desviá-lo por muito tempo. O problema da maioria das pessoas é viver sem direção. Elas acordam, trabalham, correm de um lado para o outro, mas não sabem exatamente para onde estão indo. A vida se torna um ciclo automático, e é por isso que muitas se sentem cansadas, sem nem mesmo entender o motivo. Falta propósito, e sem propósito, qualquer obstáculo parece grande demais. Já com um propósito definido, até a maior dificuldade se torna pequena diante da força que te move. Propósito não é apenas uma meta externa, como comprar uma casa, ganhar dinheiro ou conquistar status. Esses objetivos podem até motivar por um tempo, mas não sustentam a jornada longa. O verdadeiro propósito é interno, nasce de algo maior do que você mesmo. Ele está ligado à sua identidade, ao impacto que deseja deixar no mundo, ao legado que quer construir. Quando você encontra esse propósito, sua disciplina ganha sentido. O silêncio se torna mais suportável. A dor se transforma em combustível. E a persistência deixa de ser um fardo para ser parte natural do caminho. Porque você não age apenas para conquistar recompensas momentâneas. Você age porque sabe que está vivendo exatamente o que nasceu para viver. Chame isso de propósito definido, porque a clareza é essencial. Não basta querer ser feliz ou ter sucesso. É preciso saber o que isso significa de forma prática para você. Pergunte-se: o que eu quero construir? Quem eu quero me tornar? Como quero impactar aqueles que cruzam meu caminho? Quando essas respostas ficam claras, você começa a alinhar seus pensamentos, emoções e ações em uma única direção. Esse alinhamento cria um poder extraordinário. É como concentrar a luz de um sol inteiro em um único ponto. Nada resiste. Pessoas com propósito definido caminham com firmeza. Não desperdiçam energia com opiniões alheias. Não se curvam a distrações passageiras. Elas entendem que cada passo, mesmo os menores, as aproxima daquilo que mais importa. E aqui está um detalhe importante. Propósito não precisa ser algo grandioso aos olhos do mundo. Pode ser criar uma família sólida, pode ser transformar sua comunidade, pode ser desenvolver sua profissão com excelência. O que importa não é o tamanho do propósito, mas o quanto ele é verdadeiro para você. Quando o propósito é definido, você se torna inabalável. Porque diante das críticas, das dores, dos testes, você sempre terá um motivo maior para continuar. E esse motivo, essa chama interior, é a força que distingue os comuns dos extraordinários. Existe um instante silencioso, quase invisível, que separa os que desistem dos que alcançam o sucesso. Esse instante é o que chamo de momento da virada. Ele não vem com aviso, não aparece em placas luminosas, não avisa quando está próximo. Na maioria das vezes, surge disfarçado de cansaço, frustração e escuridão. É quando você acredita que nada mais faz sentido, que todos os esforços foram em vão, que a vida não vai recompensar seu trabalho. E justamente nesse ponto, quando a maioria desiste, é que a transformação acontece para os que permanecem. A maioria das pessoas desiste quando está a um passo do sucesso. Essa frase carrega um peso imenso. Imagine quantos abandonaram seus sonhos justamente no momento em que estavam prestes a colher os frutos. Quantos deixaram de atravessar a linha de chegada porque estavam cansados demais para dar mais um passo. A virada não acontece quando você está cheio de energia, mas quando você continua mesmo esgotado. O momento da virada é traiçoeiro porque se apresenta como fracasso. É como se a vida quisesse saber até onde você vai, se sua vontade é real ou apenas entusiasmo passageiro. Os dias parecem intermináveis, os resultados não aparecem, e você começa a se perguntar se vale a pena.
É nessa hora que nasce a verdadeira diferença. Alguns param, outros seguem. E aqueles que seguem, mesmo sem enxergar a luz no fim do túnel, acabam encontrando a abertura que muda tudo. É preciso entender que o processo é mais importante do que a recompensa imediata. Cada passo dado sem aplauso, cada esforço feito sem reconhecimento, está construindo uma base invisível. Você pode não ver ainda, mas suas raízes estão se aprofundando. A árvore demora a aparecer na superfície porque precisa primeiro se fortalecer por baixo da terra. Assim é com você. Antes de florescer para o mundo, precisa se firmar dentro de si mesmo. O mais cruel é que o momento da virada nunca avisa que chegou. Ele acontece quando você insiste por mais um pouco, quando decide continuar apesar do peso, quando acredita que vale a pena mesmo sem provas. Muitas vezes é no dia em que você quase desistiu que a vida resolve se abrir. Mas só descobre isso quem resiste até lá. Por isso, quando tudo parecer perdido, quando o silêncio for pesado demais, lembre-se, talvez você esteja a centímetros da vitória. Respire fundo, levante a cabeça e dê mais um passo. Porque a virada não acontece para quem tenta, acontece para quem não para. O mundo pode até ignorar o seu esforço agora, mas a vida nunca desperdiça persistência. E no exato momento em que você menos espera, sua resistência será recompensada. Esse é o momento da virada, e ele sempre chega para quem se recusa a desistir. Existem pessoas que não precisam gritar, não precisam se justificar, não precisam provar nada. Elas apenas caminham com firmeza, e sua presença já inspira respeito. Isso é o que chamo de postura que inspira. Não é sobre aparência, não é sobre ter a última palavra, não é sobre conquistar a aprovação a cada passo. É sobre carregar dentro de si uma força tão silenciosa que os outros simplesmente não conseguem ignorar. O homem que realmente sabe o que quer não precisa se explicar. Ele apenas segue. Essa é a essência da postura inspiradora. Clareza interior. Quando você sabe quem é, quando entende para onde está indo, não perde energia tentando convencer os outros. Você não precisa se curvar a opiniões passageiras. Sua postura fala mais alto do que qualquer argumento. O mundo moderno é barulhento. Todos querem dar sua opinião, expor sua vida, mostrar conquistas. Mas nesse mar de vozes, quem realmente se destaca não é quem fala mais, mas quem vive com consistência. Pessoas podem duvidar das suas palavras, mas não conseguem ignorar seus resultados. E resultados são frutos da postura diária, não de discursos ensaiados. A postura que inspira nasce do autocontrole. É saber quando se calar. É escolher não reagir às provocações. É manter a calma mesmo quando tudo em volta parece desmoronar. Essa calma não é fraqueza, é maturidade. Enquanto os fracos explodem, os fortes calculam. Enquanto os inseguros tentam provar o tempo todo, os seguros apenas permanecem firmes. O mais interessante é que essa postura incomoda. Pessoas que ainda vivem presas ao caos se sentem desafiadas pela sua tranquilidade. Elas não entendem como você pode seguir em paz quando tudo parece conspirar contra. Tentam te provocar, tentam te desestabilizar, mas não conseguem. E justamente por não conseguirem, acabam te respeitando ainda que em silêncio. Não confunda postura com arrogância. Arrogância é gritar para ser visto, é querer impor respeito à força. Postura verdadeira é caminhar sem precisar de aprovação, é manter integridade sem precisar de plateia. É andar com firmeza sem diminuir ninguém. Postura não é sobre se colocar acima dos outros, mas sobre nunca se colocar abaixo do seu próprio valor. E aqui está o ponto. A postura que inspira não nasce de um dia para o outro. Ela é construída em silêncio, no treino da disciplina, na escolha de não reagir ao caos, na persistência diante dos testes. É a soma de tudo que já falamos: silêncio, dor transformada, caráter invisível, propósito definido e persistência. Todos esses elementos se unem para criar uma presença que inspira, mesmo sem palavras. Quando você anda com essa postura, as pessoas percebem. Algumas vão criticar, outras vão admirar, mas todas vão sentir. Porque não é o que você diz, é o que você transmite. E transmitir essa força silenciosa é a marca daqueles que se tornaram inabaláveis. Chegamos ao fim desta jornada, mas o verdadeiro caminho só está começando dentro de você. Ao longo deste vídeo, você aprendeu que a força mais poderosa não está fora, mas dentro da sua mente. Descobriu que o silêncio pode ser seu escudo, que a disciplina invisível molda seu destino, que as críticas não definem quem você é, que a dor pode ser forja, que o caráter invisível sustenta tudo o que permanece, que a persistência é a ponte sobre os testes da vida, que o propósito definido cria uma chama inapagável, que o momento da virada chega para quem não desiste e que a postura silenciosa inspira mais do que qualquer palavra.
Tudo isso não foi apenas teoria. Foi um convite para que você olhe para dentro e perceba que já tem as ferramentas necessárias para se tornar inabalável. Agora, a escolha está nas suas mãos. Você pode continuar reagindo ao mundo, entregando poder a críticas, se vitimizando diante da dor, desistindo diante dos testes e vivendo sem clareza. Ou pode decidir hoje viver com propósito, persistência, disciplina e silêncio estratégico. Lembre-se, o mundo não vai se curvar diante de quem grita mais alto, mas diante de quem permanece firme quando todos desmoronam. E essa firmeza já está em você. Talvez você não a tenha treinado o suficiente, talvez ainda se sinta frágil diante das tempestades, mas o simples fato de estar aqui, ouvindo até o fim, é prova de que existe dentro de você uma vontade maior. Uma vontade de crescer, de se fortalecer, de não se curvar diante do caos. Haja como se nada te afetasse, não porque você é insensível, mas porque você aprendeu a escolher suas batalhas. Não porque não sente dor, mas porque entende que a dor forja e não destrói. Não porque ignora as críticas, mas porque sabe que elas são reflexo da fraqueza alheia e não da sua verdade. Essa é a mentalidade dos fortes, e a partir de hoje, pode ser a sua também. Agora, eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Se essa mensagem tocou seu coração, se em algum momento você sentiu que essas palavras falavam diretamente para você, deixe um comentário abaixo escrevendo: "Eu escolho ser inabalável". Isso não é apenas uma frase, é uma declaração, uma escolha pública de que você decidiu se fortalecer, de que você está comprometido com a sua evolução. Além disso, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Você pode ser a ponte entre a dor e a força de outra pessoa. Você pode ser a faísca que desperta alguém que está prestes a desistir. Não subestime o poder de um simples gesto. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se: o silêncio pode ser sua maior arma, a disciplina sua maior fortaleza e a mente sua maior riqueza. Continue firme, porque o mundo se curva diante de quem não desiste.